Vou pôr para gravar, porque depois a gente monta uma playlist, daí vocês olham, para sempre vocês estarem consultando lá. Toda vez que a gente se reunir para falar do Hebron, eu gravo, e aí vocês depois têm uma fonte de acesso ali, de consulta. Então, toda vez que for para cadastrar um colaborador, chamar alguém para participar, você vai adicionar novo, vai colocar lá o e-mail dele e vai colocar a empresa de vocês. Perfeito, ele vai receber um e-mail. Se ele já tiver cadastrado na plataforma, por exemplo, se eles já fizerem o cadastro na plataforma, o sistema vai aparecer aqui para ele, tá vendo? Convites. Daí ele vai falar, beleza, então eu me cadastrei, eu tenho uma bolinha vermelha aqui que é um convite recebido. Por exemplo, se eu pegar aqui na estrutura assessoria, eu tenho lá convites recebidos e tenho convites enviados, tá? Então, para você, ele vai estar como convite recebido, para ele vai estar como convite recebido, E para mim, e aí ele aceita participar, e para você, você vai controlar todos os convites que você mandou, e se a pessoa aceitou ou não. Tá. Tá vendo? Se ela aceita ou não participar do projeto. Então, primeira coisa, manda o convite para eles, eles se cadastram na plataforma, fazem o cadastro deles lá como free, e lá em convites, cadastro convites, eles aceitam participar. Tá. Se eles fizerem esse aceite, eles automaticamente vão ver aqui, tanto a Actus quanto a dele. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que a gente precisa, que eles já estejam cadastrados na plataforma, porque a gente vai desenvolver todos os fluxos, e aí com a participação de todo mundo, porque é importante que, principalmente nesse primeiro momento, as pessoas participem, todos participem da montagem do fluxo, porque é um momento de discussão, momento de rever o que eu faço. Né? Então, esse primeiro momento é bem legal, que todos participem. Então, a primeira coisa que quando você entrar na plataforma agora, é fazer com que enviar convite. Não, primeiro você vai ter que ir aqui em empresas, né? Porque senão você não vai conseguir enviar. Aqui em plano de pagamento. Painel financeiro. Com o meu usuário que eu criei, eu já consigo fazer isso ou já posso entrar e tentar fazer novamente? Consigo? Já consegue. Você vem aqui em painel financeiro, ele vai abrir o painel financeiro, aí você fala, eu quero fazer um upgrade para 3, 4, enfim, o que você for contratar. Tá. Então, você contratou a quantidade de licenças, o sistema vai te liberar para poder fazer os convites. Feitos os convites, as pessoas já vão estar dentro aqui, você consegue enxergar eles aqui como colaborador. Beleza. E aqui no colaborador, a gente vai fazer as configurações, e aí a gente pode fazer as configurações juntos deles, para poder, e à medida em que a gente for evoluindo, vai ser importante. Bom, isso daqui é o que eu preciso que você faça para chamar eles para participar. Não, tá. Entendi, depois eu já faço. Tá. Empresas. Seus dados cadastrais, então, atualizar eles, né, cidade, enfim. O plano de pagamento já vai vindo do seu painel financeiro mesmo. O horário de trabalho. Então, qual é o horário que vocês trabalham aí? Por exemplo, no escritório a gente trabalha das 7h40 às 17h50. Então, você vai falar, eu trabalho aqui de segunda, você vai pôr quais são os dias da semana que você trabalha. E quando você mudar o primeiro e pedir para padronizar, ele padroniza tudo. Você não tem que ficar digitando todos os dias. Então, você fala, ó, eu trabalho das 7h40 às 7h30, tenho 1 hora de almoço. Tá? É o meu horário para o sistema controlar quanto tempo útil você tem dentro do escritório, para poder calcular o balanceamento, quantas pessoas você vai precisar por tarefa. Então, é importante que isso aqui fique cadastrado no tempo de vocês. Quanto tempo vocês trabalham? O escritório vai estar aberto.
Então, em horário de trabalho. Empresa, horário de trabalho. Horário do escritório ou meu horário? Oi? Eu estou brincando com os meninos. Horário do escritório ou meu horário? Não, horário de escritório. Depois você tem como colocar no o seu horário. Mas o horário do escritório aqui. O horário dela são 30 horas trabalhadas por dia. Ai, não... Vixe. Configurações aqui. Duração de pausa, quanto tempo você quer que depois que ninguém mexe na plataforma, ele continua, ele trata como inativo, então, tá, 15 minutos. Eu quero notificar tarefas vencidas, eu quero notificar tarefas a vencer, né, para poder estar sempre falando, ó, tá para vencer tal tarefa, né, essas notificações. O valor de uma estrela, você pode colocar sempre 1 minuto, e aí depois a gente vai, à medida que a gente for fazendo cadastro nas tarefas, você vai entender o que é essas estrelas. Mas pode colocar aqui sempre como 1 minuto. Então, quando você entrar na plataforma, colocar o horário de trabalho, colocar as configurações aqui. A comunicação, vocês não vão ter a comunicação por enquanto, então pode deixar aqui em branco, isso aqui é para VoIP, né? A ligação, igual a gente faz no escritório. Integrações, a gente vai trabalhar... Depois que a gente tiver um pouco mais avançado, eu vou compartilhar com vocês um Power BI que eu tenho aqui no escritório, para vocês controlarem aí, de uma forma geral, controlar o tempo, as entregas, né? Por enquanto, isso aqui vocês não vão precisar. O SMTP porque assim, o sistema ele manda e-mail para os clientes, ele manda e-mail direto da plataforma. Se você não colocar o SMTP, ele vai sair sempre como automático@ebron.app. Vai sempre sair com esse daí. Se você falar, não, eu quero usar o e-mail do escritório, para quando eu mandar um e-mail para o cliente, ter um e-mail do escritório, tipo contato, @acos, contabilidade, enfim, eu quero que saia já institucional. Só vocês preencherem aqui o SMTP, igual quando vocês estão fazendo o e-mail dentro do Outlook, enfim. Então, traz aqui para dentro e testar, aí para de sair automático @ebron e começa a mandar contato @actos. Então, o SMTP é para que vocês padronizem a caixa de saída, o e-mail de saída do Ebron. E VPN vocês não usam aí, mas eu tenho alguns clientes que só permitem que acessem a plataforma, por exemplo, da estrutura, com um IP específico. Então, ou a pessoa vai ter que estar lá dentro, por exemplo, o Sicredi, ou eu vou estar dentro da rede do Sicredi, ou eu vou estar com uma VPN do Sicredi para poder acessar o Sicredi aqui dentro. Tá? É uma exigência do cliente que talvez vocês não precisem isso. Então, a pessoa vai poder acessar de qualquer máquina a plataforma. Mas se vocês quiserem colocar uma VPN, só o 92, 168, 0, 100. Então, só quando ele estiver logado nessa rede é que ele vai conseguir acessar a plataforma. Bom, então esse aqui é o cadastro que a gente vai precisar que você faça. O horário de trabalho, as configurações aqui, basicamente isso daqui, o resto não atrapalha em nada. O SMTP, se você achar que tem que colocar um e-mail específico da Actus para mandar e-mail para o seu cliente receber o e-mail. Senão ele vai receber todos os e-mails, ele recebe como automático, @ebron.app. Depois que você fez isso, lá em colaboradores, se eu pegar aqui no colaborador agora, quem sabe faz ao vivo, né? Deixa eu até mostrar aqui para o...
Deixa eu colocar aqui. Deixa eu acionar o suporte aqui já. Eu já acionei eles aqui, porque eu tô no banco teste, dos testes, e ele deve ter atualizado alguma coisa aqui e não subiu a correção. Mas, enfim, nos colaboradores, isso tudo depois que eles estiverem cadastrados aí. Aí a gente vai fazer afinar algumas coisas, mas aí a gente só consegue fazer depois que eles estiverem cadastrados, tá? Então, o que eu preciso de vocês ali, em termos de cadastros iniciais, é esse. A empresa e convidar o pessoal para participar. E aí, confirmar se todo mundo está enxergando a Actus dentro do painel deles. Tá? Então, isso aqui é o primeiro cadastro. Agora, eu queria falar com você. Oi, pode falar. Não, isso eu já consigo fazer hoje. Só vou encontrar onde eu coloquei a senha. Então, depois você pede para recuperar a senha, ele vai te mandar. Acho que eu anotei. Não, senão você pede para recuperar a senha, ele vai te mandar a senha. Não, eu consigo fazer isso hoje. Amanhã o pessoal já consegue entrar e aceitar. Tá bom. Uma coisa que é legal vocês pensarem é em relação a filtros. Por exemplo, no escritório, eu trabalho com filtro departamentos. Então, eu só trabalho com departamento. Se eu entrar aqui no departamento, eu tenho o contábil, o financeiro, o fiscal e o pessoal. São os 3 departamentos que eu tenho dentro do meu escritório. Mas aqui, você pode criar quantos filtros você quiser. Por exemplo, eu posso criar aqui um filtro chamado regime tributário. Então, sempre que eu for cadastrar um filtro, eu sempre vou pôr qual é o grupo, qual que é o grupo? O grupo desse filtro é regime tributário. Esse é o grupo que eu vou criar. Quais são os valores que vão estar aqui? Lucro presumido. Ok. Simples nacional. E lucro real, por exemplo. Então, aqui eu tenho um segmento. Eu tenho um regime tributário. Eu posso criar um outro filtro que é de segmento. Então, grupo segmento. Dentro do grupo segmento, eu vou colocar lá comércio, comercial. Prestação de serviços, indústria. Sei lá. Então, eu posso criar aqui quantos filtros eu quiser criar. Vocês acharem que faz sentido para vocês. Toda vez que a gente for cadastrar uma tarefa, um fluxo, deixa eu pegar aqui. O sistema sempre vai perguntar se eu quero colocar algum filtro. Tá vendo? Então, no fundo, ó, essa tarefa, que é a tarefa apropriação de curto e longo prazo, de parcelamento, ele é de um departamento contábil. Se eu quiser colocar aqui também um segmento, tá bom, então do regime tributário, só das empresas de lucro presumido e real.
E se eu quiser ficar mais assim, só da empresa comercial. Tudo bem? Então, toda vez que eu criar uma tarefa, ou criar um fluxo, eu tenho como já direcionar que essa tarefa é de um determinado departamento, é de um determinado segmento, é de um determinado regime tributário. Isso é importante, principalmente no início do cadastro, porque no cadastro do colaborador você também vai falar qual é o filtro daquele colaborador. Aquele é do departamento fiscal, aquele é do departamento fiscal lucro real, aquele é do departamento fiscal lucro presumido e simples nacional. Então você consegue ir direcionando as tarefas de acordo com o nível de controle que você quer ter aí vocês querem ter aí dentro do departamento, aí dentro da empresa. Então, o cadastrar o filtro, ele é importante vocês já pensarem como que vocês estão pensando aí dentro de gerenciar isso dentro do Hebron. Aí dentro do escritório, como vocês querem gerenciar no Hebron essa questão. Como eu faço aqui? Eu trabalho aqui por departamento, então cada departamento, só departamento. Então o fiscal, a pessoa do departamento fiscal é responsável por fazer tarefas tanto do presumido, quanto do real, quanto do simples nacional. A mesma coisa do departamento contábil, a mesma coisa da folha de pagamento. Até mesmo porque, vocês entenderem aqui, quando eu pego, por exemplo, uma tarefa, deixa eu ver qual que é essa aqui. Essa aqui não, essa aqui é outros sistemas. Vou pegar aqui uma de fiscal. Transportador. Por exemplo, estou pegando aqui uma tarefa nossa. Vocês estão vendo ou não? Sim. Eu estou pegando aqui uma tarefa nossa do Simples Nacional, da empresa Simples Nacional. Certo. Dentro dela, eu tenho uma tarefa, fechamento de livro de ISS. Uhum. Essa tarefa, fechamento de livro de ISS, ela é uma tarefa que atende todos esses fluxos. Então, o sistema, ele vai buscar tudo que é igual, de uma regra geral, ele vai buscar tudo que é igual nos fluxos que estão sendo programados e vai gerar uma tarefa só. Então, por exemplo, fechamento de livro ISS, a pessoa que fecha o ISS, fecha do Simples Nacional, ela fecha do presumido. Sim. Ela fecha do real. Então, eu não preciso segregar algo. Tem situações aqui, porque no cadastro do colaborador eu vou falar, ó, essa tarefa é de um gerente. Essa tarefa é uma tarefa do supervisor. E aí eu posso, dentro do departamento, ir nivelando as tarefas que vai enxergar essas tarefas. Ou não. Ou a gente faz um autogerenciamento e a própria equipe decide o que cada um vai fazer. Que é o que a gente faz aqui, Fabiola. Eu não sei o Marcelo, mas a gente tem o costume, até porque a gente está em home office, desde 2020, a fazer o que a gente chama de day on meet, né, que é o gerenciamento diário, que é a reunião diária. Então, todo dia, eu abro o meeting 8 horas da manhã, das 8 às 8h15, o departamento fiscal entra, das 8h15 às 8h30, o departamento contábil, das 8h30 às 8h45, o departamento fiscal, o departamento pessoal. O que a gente faz? A gente abre aqui, por exemplo, a reunião é feita por aqui, a gente abre aqui e fala, galera, o que vocês fizeram ontem, o que vocês vão fazer hoje, e o que eu posso fazer para ajudar vocês? É sempre essas três perguntas que é feita. E aí ele já começa, ontem eu fiz fechamento de livro, né, ontem eu fiz a cobrança de nota, enfim, eles começam já a direcionar. O que eu vou fazer hoje? Hoje eu vou fazer o aluguel movimento. Daí o outro vai falar, eu vou fazer o INSS retiro. E o outro vai assim, vou importar lá o SPED fiscal. Então, tá bom. Então, a gente já se autogerenciou, se organizou aqui. Beleza. Daí amanhã a gente abre o meeting de novo. Galera, o que vocês fizeram ontem?
eu não consegui terminar o aluguel, vou continuar no aluguel. O outro fala, já terminei o serviço, eu vou pegar a nota fiscal de cultura. Então, aqui dentro a gente tem, todo mundo pode enxergar tudo do departamento fiscal, mas a gente vai autogerenciando. Todo dia tem um gerenciamento, né, que a gente faz para poder coordenar as entregas. O que eles precisam entender, coisa que eu não tinha antes, quando a gente segregava, o que eles precisam entender é que a estrutura, ela precisa entregar aqui 32, 33, 35 tarefas até o final do mês. Então, desafio nosso, nas nossas reuniões diárias, é garantir que até o dia 25, mais ou menos, 26, todas essas 35 tarefas estejam feitas. Esse é o nosso objetivo. Então, não tem mais objetivo individual, eu tenho o objetivo do time, fazer com que a gente chegue até o final do mês com todas as tarefas feitas. Que esse é o objetivo, porque eu sempre falei para eles, assim, ó, o meu objetivo, estrutura, ele é maior do que o objetivo de vocês, da forma com que vocês estão fazendo. Porque depois que você fez as, sei lá, 20 empresas suas, para você tá ok. Mas para mim falta mais 40. Eu como estrutura. Então, se eu não envolvo todos, se eu não envolvesse todos a cumprirem a minha tarefa macro, cada um ia ficar preocupado só com o seu objetivo micro, né? E não quer dizer que 1 mais 1 no final vai ser 2. Né? Pode ser 1,93, 1,94, né? E sempre ficava uma raspinha para trás, né? Mas, enfim, e é isso que vocês precisam pensar aí. Como que a gente vai estruturar a Actus? O Marcelo, ele trabalha, a mesma pessoa que faz o fiscal, faz o contábil. Aqui eu faço diferente, mas lá não. Então, a gente vai entender o que ele faz lá, até para ver se vocês fazem sentido o que ele está fazendo lá. Não, nem o Sérgio, nem o seu e nem o do Marcelo. Aqui a gente vai fazer desse jeito. A gente vai construir juntos a gente vai construir, pelo menos essas 4 semanas, nós vamos construir juntos um modelo que mais tem a cara da Actus. Né? Eu vou depois mostrar os fluxos e vou compartilhar com vocês. Né? Principalmente, inicialmente como PDF, o Marcelo falou que compartilha o dele também, mas a ideia não é fazer com que vocês se tornem estrutura, mas que vocês tenham um sistema de gestão eficiente que é a cara de vocês. Porque senão, pode ser que, é o que eu fiz com o Marcelo, eu compartilhei com eles alguns fluxos, ele aproveitou algumas coisas, outra descartou. Porque ele falou, Sérgio, eu não trabalho desse jeito. E para ele faz sentido trabalhar do jeito dele. Então, é isso que vocês precisam entender. A ideia não é fazer, vocês pegarem as nossas ideias, o que a gente faz, e construir um modelo de gestão que tenha a cara de vocês, respeitando os clientes de vocês, respeitando a cultura de vocês, respeitando o sistema que vocês têm hoje. Então, não existe, e esse é um grande problema desses gurus que vendem solução. Não, eu tenho uma solução aqui que vai resolver o seu problema. E não funciona assim, não existe uma panaceia, né? Não existe um remédio para todos os males. Se eu fizer aqui, colocar o meu modelo na Actus, tudo vai dar certo. E vai ser uma réplica da estrutura na Actus. Não vai, porque os funcionários são diferentes, vocês são diferentes, seus clientes são diferentes, o que vocês enxergam como valor é diferente do que eu enxergo como valor, dos objetivos estratégicos que vocês têm é diferente dos meus, né, dos clientes que vocês atendem ou querem atender é diferente, talvez sejam diferentes dos meus clientes. Então, vocês precisam estruturar algo que seja eficiente, respeitando aquilo que a Actus é. Eu e o Marcelo vamos servir aqui como um modelo para vocês entenderem e, se fizer sentido, compartilhar com vocês. Mas, então, pensar como vocês vão tratar a questão dos filtros, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, os filtros não têm nada a ver com os colaboradores, pelo contrário. À medida em que os colaboradores a gente começar a cadastrar tarefas junto com eles,
a gente já vai mostrar para eles naquela tarefa que eles precisam indicar como filtro. Departamento, segmento, regime tributário. Se vocês trabalham desse jeito, faz sentido para vocês. A ideia do Lean, que é o que a plataforma se pretende, é tornar um fluxo contínuo de entregas, não um fluxo de vai e volta. E eu já falei isso para vocês, acredito que já tenho falado, que eu falo para todo mundo, que eu tinha um problema grande. Eu falei para vocês como eu montei o Hebron, não? Falou. Falei? Então, eu tinha um problema enorme aqui na estrutura, que era isso, o pessoal não sabia o que tinha que fazer, a minha coordenadora fiscal não sabia o que eu poderia fazer, e eu ia e voltava um monte de vezes para fazer a mesma coisa. Daí eu falei, Maria, as 3 pessoas faziam isso juntos, cada um pegava a sua planilha e ficava ali os 3 com a prefeitura aberta. Eu falei, por isso que a gente não produzia. Porque todo mundo caminhava em comboio, fazendo, tipo assim, tudo primeiro. Eu falei, sempre que eles poderiam estar trabalhando de forma conjunta. Enquanto eu estou fazendo isso, o outro pode estar adiantando aquela coisa. Né? Ou quando eu estou indo buscar a roda, o outro vai estar buscando pneu. Faz mais sentido assim. Então, a ideia do Lean é tornar o fluxo cada vez mais contínuo. Ter uma entrega contínua e controlar isso. Né? Então, ter ela sempre mais alinhada. Mas, mais uma vez, o Lean, ele também vai respeitar pessoas e processos. Ele precisa ter a cara de vocês, e na cara que vocês têm da Actus, ser o mais eficiente possível. Ser o mais eficiente possível. A ideia é essa, a ideia não é trazer o Hebron só para um controle de tarefa, uma planilha Excel que vocês vão lá e vão colocar tiquezinho que acabou, mas que vocês possam, através do Hebron, tornar um fluxo de entregas cada vez mais contínuo, todo dia entregando, todo dia entregando, todo dia entregando, e tendo controle do que está sendo entregue, e controlando o que precisa ser entregue agora. Agora eu preciso entregar isso, eu não preciso entregar isso. Enquanto eu não terminar o livro de SS, eu não vou começar a emitir guia. Então, eu primeiro vou acabar isso, força-tarefa, acabar o ISS. E depois, publica. Enquanto está publicando, já está fazendo apuração de holding. Entendeu? Então, é garantir o que precisa ser entregue e garantir que está sendo entregue aquilo que foi programado. Tá? Então, essas reuniões diárias, essa gestão, ela é muito importante junto com a equipe. Tá? Então, vocês precisam pensar nisso, já para a próxima reunião. Como a gente vai controlar as tarefas? Só por departamentos, por segmento? Nada é perpétuo. Vocês podem construir de uma forma, e à medida em que a gente for evoluindo, vocês falam, não, acho que pode ser de outra forma. Mas é interessante que a gente já comece aqui com um norte, né? Em termos de apresentação. Tudo bem até aqui? Sim. Tá? Então, depois eu vou compartilhar isso tudo com vocês. Bom, isso é o que eu preciso de vocês. Cadastro de empresas. Os colaboradores já precisam estar cadastrados, né, com acesso à plataforma. Uhum. Os filtros e motivo de pausa. Isso aqui é legal, porque depois a gente está desenvolvendo um relatório no Power BI, eu vou mostrar para vocês como está ficando o Power BI, onde vocês têm um painel de gestão. Então, imagina o seguinte, ó, por exemplo, eu criei alguns motivos de pausa. Por exemplo, o pessoal, eu tenho lá férias, homologação, rescisão, telefonema, departamento pessoal. No departamento fiscal, eu tenho alguns motivos de pausa, que são diferentes dos motivos de pausa do pessoal. Agora, liberação do sistema, atendimento de chamados, cadastro de fornecedores, pesquisa de legislação, reunião com clientes. Então, cada um tem o seu motivo de pausa. Toda vez que eu estiver numa tarefa, e for pausar a tarefa, assim, e é isso no dia a dia, quando a gente estiver começando a trabalhar, o operacional, o que eu faço no dia a dia para usar a plataforma,
Imagina que eu comecei a fazer hoje um trabalho fiscal, deixa eu ingressar aqui, que eu não estou ingressando. Eu estou aqui no fechamento do livro de ISS, e aí eu comecei a trabalhar, e por algum motivo tive que pausar, e que eu for fazer um atendimento. Toda vez que eu pausar, o sistema vai perguntar, ok, eu, no caso, eu acesso, porque eu sou o administrador, eu acesso todos os motivos de pausa. Mas o contábil só vai acessar o que é dele. Aí você fala, tá bom, qual é o motivo de pausa? Ah, porque eu estou pesquisando legislação. E vou escrever. Pausou. E depois eu retorno. Por que ele é importante? Porque a gente tem um relatório no final, tudo que está sendo obstáculo para que o meu colaborador seja mais eficiente. Ele está parando muito para reunião, ele está parando muito para telefonema, ele está parando muito para pesquisar a legislação, ele está parando muito por causa do cliente X. Então, o ideal aqui é que vocês tenham no cadastro de motivo de pausa também direcionado. Tá bom, pessoal, quando você pausar uma tarefa, indica para mim por quê. Porque depois eu tenho um resumo. Quantas ocorrências de telefonemas que eu tive que atender esse mês? Quais foram os clientes que mais requerem solicitação do pessoal do departamento fiscal? Porque daí, à medida em que isso for acontecendo, e vocês forem medindo, vocês começam a direcionar, inclusive, honorários, conversar com o cliente, falar, ó, você tem X solicitações todo mês para pesquisa de NCM ou de substituição tributária. Vou precisar, a gente vai precisar regulamentar essa questão aí, acertar a questão de honorários. Tá? Então, o motivo de pausa aí, ele segue da mesma forma que o filtro. Adicionar novo, o nome, vou pôr aqui legalizações, legalização. Aí, quais são os possíveis motivos de pausa da legalização? Telefonema. Atendimento fiscal. E vou pôr os possíveis motivos de pausa. Aí, toda vez que a pessoa pausar para falar alguma coisa, tipo, ó, comecei a trabalhar, não consegui terminar porque eu tive que ir no posto fiscal. Ele vai indicar que ela foi no posto fiscal, o sistema controla esse tempo que ele ficou pausado, e depois fala, ele foi para o posto fiscal e ficou 5 horas lá para o cliente. Vai ficar mais fácil para vocês identificarem quais são as principais ocorrências dentro do escritório. Então, isso aqui não precisa, mas é interessante vocês terem, porque você tem controle de ocorrências, o que mais ocorre aí dentro, para depois vocês tomarem uma atitude, né? Mas o filtro é interessante que vocês já tenham pensado nele. Que daí a gente já vai cadastrando, porque o motivo de pauta eu cadastro no colaborador. Mas o filtro eu cadastro na tarefa. E a tarefa a gente vai começar a cadastrar já no próximo encontro. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Vocês vão falando aí. Depois vou compartilhar com vocês a gravação para ficar mais... Eu já estou fazendo as minhas anotações, Sérgio. Já está fazendo? Isso aí. Eu já estou com o caderninho aqui anotando. Ó, agora eu vou passar para vocês os meus fluxos, a forma com que eu trabalho, para vocês entenderem. Eu vou compartilhar com vocês inicialmente em PDF, porque fica mais fácil, porque depois que eu transferir para vocês, a base vai acabar contaminando, porque ele leva, inclusive, o cadastro das tarefas. E aí pode ser que acabe contaminando para vocês aí a base de dados. Bom, eu tenho aqui no escritório vários fluxos. Eu vou pegar, por exemplo, só os fluxos que estão ativos.
e vou pegar, por exemplo, o fluxo do fiscal. Ó. Quando eu pego aqui, vou pegar aqui a DIF, que já está acabando, mas vamos pegar lá, por exemplo, transportadora. Tá vendo? Ó? Tem a transportadora da filial 1, filial 2, filial 3, filial 4, filial 5. Cada filial dessa é um estado. Os fluxos em si são muito parecidos um com o outro. O que muda é uma tarefa que uma tem que fazer e que outra talvez não tenha que fazer. Um SPED que no estado tem uma data diferente do que o outro, né? Um que exige um outro cadastro de tarefas. Então, eu tenho vários fluxos. Eu tenho vários fluxos que são mais ou menos parecidos. Tá vendo? Eu tenho aqui, por exemplo... Aluguel, eu tenho um que é só aluguel, eu tenho empresa que só tem aluguel. Eu também. Eu tenho aluguel e comércio, então que além de aluguel, eu tenho compra e venda. Então tem uma particularidade. Eu tenho uma que tem aluguel, incorporação, faz construção também e faz serviço. E tem prestação de serviço. Então, cada uma delas aqui, quando eu puxar, eu tenho algumas coisas que diferem uma da outra. Então, essas tarefas são colocadas aqui, tá vendo? Aluguel, nota fiscal de tomador. Na outra eu tenho... aluguel, nota de saída, nota de entrada, né? Eu tenho a questão de ICMS, que eu preciso entregar, departamento fiscal, tá vendo? A outra eu não tenho. Então, eu tenho vários fluxos dentro da contabilidade que eles diferem um do outro, por, às vezes, muito pouco. Uma tarefa só que está ali, a outra não tem. Isso é normal, porque eu estou falando, ó, essa daqui, que é de aluguel, serviço, incorporação, é para essas empresas aqui. Essas daqui, que é aluguel e comércio, para essas daqui só. Para essas daqui, que é só aluguel, para essas daqui. Então, o sistema, ele vai aceitando. Vai falar, tá bom, então tem uma aqui, tem ali, e é o que ele faz depois, na hora que ele gera o Kanban. E daí, na hora que ele gera o Kanban, ele vai falar, tá bom, quantos fluxos, por exemplo, de movimento de aluguel, quantos fluxos tem, e quais são as empresas desse fluxo. Então, porque a pessoa, quando for fazer o aluguel, ela vai fazer o aluguel e vai automaticamente alimentar todos esses fluxos. Então, ele vai organizando as minhas entregas. Então, ó, eu tenho 215 de fechamento de livro de SS, tenho 36 de aluguel, tenho 181 guias, possíveis guias de SS que eu tenho que publicar, tenho 18 holding, tenho, sei lá, 206 serviços tomados, e aí o sistema vai buscando em todos os fluxos, tudo que foi programado, e vai organizando isso para mim. Então, essa quantidade de fluxos todos aqui, do departamento fiscal, eles se resumem em 35 tarefas. Então, a gente tem muita coisa para fazer. Tudo bem, é muita coisa, porque eu faço aqui para 200 e poucas empresas, é muita coisa, mas tudo isso se resume, todo o meu departamento fiscal esse mês, se resume a 35 tarefas. Que estão coordenadas, que se forem geridas de forma correta,
entregues no prazo que foi definido, é o que precisa ser feito, 35 tarefas no final. Então, é dessa forma que o sistema vai trabalhando. Então, eu tenho lá diversos fluxos do departamento fiscal. Eu tenho diversos fluxos do departamento contábil. Tá vendo? Comércio e indústria, comércio simples nacional, para construtora, empresa sem inscrição estadual, que a gente tem que lançar nota fiscal, a outra vem direto do departamento fiscal, as que são trabalhados externos no cliente, as que estão fora do padrão, né, aquelas que não mandam para mim o que tem que mandar. Deixa eu até ver aqui, estou até curioso aqui de ver quantas estão aqui no fora do padrão. Só isso aqui, ó. Eu não sei como tá vocês aí. Mas quase igual. Isso aqui é tudo fora do padrão, tudo fora que não manda extrato, enfim, que a gente fica brigando com o cliente, são essas daqui, ó. A sua deve ter um pouquinho mais por causa do número de clientes que são maiores. Olha isso daqui. Mas em porcentagem deve ser igual. Deve ser igual, né? Ai. Bom, enfim. E do departamento pessoal? Eu sempre, na hora que for cadastrar um fluxo, eu não sei como o Marcelo está trabalhando lá. Eu sempre, quando vou cadastrar, seja uma tarefa ou seja um fluxo, eu sempre coloco na frente que departamento que é. Vocês vão perceber, à medida em que a gente for tratando, eu tenho alguns toques. Né? Não sei se vocês viam na aula, que eu era meio metódico, pus os esquinhos, fazia o laluro, enfim. Então, eu sou meio metódico em algumas coisas, assim. Então, eu gosto de algumas coisas que, para mim, me facilitam. Por exemplo, eu sempre coloco no cadastro de fluxo e no cadastro de tarefa, tá aqui... Eu abri uma tarefa. Tá vendo? Eu sempre coloco na frente do que é. Porque eu acho mais fácil, na hora que eu bato o olho, eu acho mais fácil para enxergar do que é esse departamento, do que é. Esse aqui. Eu falei, acho que essas... Legalização. Então, eu sempre trabalho, eu gosto de colocar na frente, tá vendo? Ó, ISO, comunicação, folha. Tá? Então, sempre que eu faço um cadastro de um fluxo ou cadastro de uma tarefa, eu sempre coloco na frente de qual é o departamento, porque eu bato o olho, eu sei, ó, essa aqui é do fiscal, né? Se eu fizer no contábil, eu sei que é a tarefa do contábil, sou eu. Vocês não precisam seguir, é só um modelo para mim, para ficar mais fácil para identificar. Então, essa daqui são os meus fluxos, e eu trabalho dessa forma, tudo eu compartilho, tarefa, então, ao invés do sistema gerar para mim três fechamentos de ISS, um para Simples Nacional, um para presumido e um para real, ele gera um só com todos. Então, mas vocês podem fazer diferente. Então, vocês podem falar, eu vou criar um fluxo para o pessoal, vou criar um filtro para fiscal, para real, para presumido, para Simples Nacional. Então, isso é muito importante, porque daí o sistema vai começar a direcionar, ao invés de criar uma tarefa com 50, com 60, ele cria 3 tarefas com 20 cada uma, já para ir direcionando. Então, o sistema dá para adaptar a realidade de vocês e aquilo que vocês esperam em termos de gestão. Tá? Então, é dessa forma que eu trabalho. Toda vez que a gente faz, né, isso vai acontecer com vocês, à medida em que vocês forem montando o fluxo, quando vocês vierem aqui, por exemplo, em documentação, vão pedir como que vocês querem ver, em gráfico, detalhes, eu quero detalhes completos, e falo, ok, então toda a documentação do arquivo, toda a documentação de processos, ela já é feita. Então, à medida em que eu vou cadastrando as tarefas e vou organizando o meu dia a dia, organizando de que forma que eu quero,
o sistema já gera para nós tanto o fluxo quanto a relação de tarefas. Tá vendo? O que é cada tarefa e como a gente faz essas tarefas. Tudo bem? Então, o que eu vou compartilhar com vocês? Os principais fluxos que eu tenho, né? Por exemplo, a transportadora, vou pôr a transportadora uma só, não vou pôr todas, vou pôr a principal, a transportadora principal. Uma construtora, serviço, aluguel, tanto do contábil, quanto do pessoal, quanto do fiscal. Eu vou compartilhar isso tudo num PDF para vocês analisarem se alguma desses fluxos fazem sentido estar com vocês. Porque a hora que você falar, Sérgio, eu quero esse fluxo, é bem simples, eu vou vir aqui, vocês vão me passar o ID da empresa de vocês, o ID vai estar aqui. Vão passar o ID para mim. Tá vendo aqui? Uhum. Você vai me passar o ID, eu vou colocar o ID aqui. E quando eu der OK, vocês vão receber o fluxo aqui. Vai ter aqui uma ação para você, vai ter uma informação. Vocês vão vir aqui e falar assim, ó, quero fluxos compartilhados. Você vai selecionar qual você quer e vai pedir para importar. A partir daí, tudo que vocês veem aqui, o sistema vai cadastrar o fluxo, já na ordem, e vai cadastrar todas as tarefas. O que ele não cadastra, em termos de tarefa, é como fazer e dados sensíveis do meu cliente. Por exemplo, eu tenho tarefas aqui que tem senha de clientes. Então, isso não vai para vocês. Nunca vai para nenhum cliente. Então, ele vai configuração da tarefa, ele vai o nome da tarefa, só que como faz a tarefa, dados adicionais, isso tudo ele vai limpar. Por conta de não correr o risco de eu transmitir ou alguém transmitir para vocês informação que é sensível, né? Então, é muito simples, na hora que eu pedir para compartilhar com vocês o fluxo, vocês vão receber todos aí. E aí vão me importar. E aí o sistema já vai cadastrar o fluxo, já vai pronto, e as tarefas já vão cadastradas. Vocês não vão precisar cadastrar elas. Eu vou passar para vocês avaliarem se existe algo que vocês querem aproveitar. Então, o ideal, mais uma vez, o ideal é que vocês avaliem internamente qual é o melhor caminho para vocês, porque nem sempre, é que eu falei, nem sempre o meu caminho é o melhor. O meu caminho ajudou bastante o Marcelo a pensar no dele, mas o caminho dele é diferente do meu. E funciona. E funciona. E funciona bem. Funciona para ele. Talvez não funcionaria para mim porque eu tenho as minhas manias. Eu tenho o que eu acho que para mim é importante, que não necessariamente é o que o Marcelo acha e que com certeza não é aquilo que vocês acham também. Então eu vou compartilhar com vocês. Eu vou pedir para o Marcelo compartilhar o PDF deles, né, se eu posso gerar aqui e compartilhar com vocês, para vocês, já no próximo encontro, avaliar se vocês querem algum ou se a gente vai começar do zero, montar o de vocês. Ok. Pode ser assim? Pode. Então tá. Qual é o melhor dia para vocês? Ih, é rápido assim? Já, para mim, a gente podia já continuar. Só é que eu vou ter que compartilhar com vocês, você vai ter que fazer um cadastro. Mas qual que é o melhor dia para vocês? Que daí a gente já deixa programado pelo... Oi? Essa semana? Vai já começar essa semana. A ideia é que novembro... Isso, mas hoje é terça. Então, o meu projeto é em dezembro vocês já estarem com os fluxos de novembro rodando. Não, porque eu não entendi.
Ai, meu Jesus Cristo. Vamos. Serginho, não sei, quinta-feira melhor do que na sexta. Não sei. Quinta-feira? Quinta é melhor que sexta. Tá. Quinta-feira pode ser de manhã? Ai, pode ser, melhor ainda. Melhor a mim? Melhor? Melhor. Tá. Quinta agora. Quinta que vem eu vou viajar. Não, ele já está pensando na outra quinta que vai viajar. Eu tô pensando tá. em férias. Você vai tirar 2 dias de férias? Quinta e sexta. Sexta. E sexta é feriado. Sexta. Ah, é sexta feriado? Dia 15 é verdade, né? É verdade. Ou seja, Olha, me deu só um dia. Achei que sou eu. Não, emenda mais 2 dias só, que só segunda e terça volta no feriado. É Eu verdade. volto, já tenho que passar no departamento pessoal. Tá igual eu e minha irmã aqui, tá os dois brigando aqui, porque se alguém sair, para, né? A gente que toca o dia a dia com o pessoal do escritório, né? Ó, então pode ser quinta-feira, 8h30, das 8h30 às 10? Pode. Perfeito. Tá bom, então eu vou passar aqui toda quinta-feira, das 8h30 até as 10 horas, pelo menos as 4 semanas, essa mais 3 semanas. Tá, E aí depois a gente vai ficar junto. Aí só na outra semana, como na quinta o Léo não vai estar, a gente tenta mudar ou para uma quarta, alguma coisa do tipo. Pode ser. Pode ser? Pode ser, daí vocês me falam, a gente muda antes. Perfeito. Senão ele vai chorar, tadinho, que ele não participou. Vai ficar triste. Ah, isso aí. Enquanto a gente aqui estava tomando uma caipirinha na praia, ô dó. Ô, coisa ruim. Vai levar um curso pra fazer lá. Pra que praia você vai? Vou pra Ubatuba. Ubatuba? Delícia. Minha esposa que tá querendo ir. Ixi, E eu tô enrolando. Ah, ela falou assim, o Marcelo foi, né, esse final de semana pra praia. Eu falei, não sei, não foi. Eu tô com tanta saudade da praia. Nem vou falar que você vai pra praia, porque acabou. No almoço agora ela falou. Né? No almoço agora ela falou. Eu preciso pegar um final de semana também aí. É que é muito longe, não dá para pegar. Para mim não dá para pegar um final de semana. Eu não tenho paciência para ir pegar um final de semana. Eu tenho que ir pelo menos ficar por uma semana. Eu prefiro também uma semana, mas esse ano, até por conta de férias da minha esposa, Me enrolou. enrolou e a gente vai pegar então o feriado e fazer essa loucura aí de correr, aproveitar 3 dias. É, tá certo. É que eu não gosto de praia. Ah, entendi. Nossa, Se a tivesse falado hotel fazenda, eu já tinha fechado. É muito longe, muito longe. É longe. É muito calor, eu não tenho. Né? É longe, é longe. Daí me queimo tudo, fica com o negócio queimado, me gosto. só viagem na frente. Meu negócio, Cara, que coisa melhor que isso? o negócio é embaixo do guarda-sol, só a única força que eu faço é assim. Não, eu prefiro estar fazendo, põe no monitor. Ai, que coisa melhor que isso? Ai, come, bebe, monitor cuidando das crianças. Ai, cara, não precisa preocupar de estar na onda, nada disso. Ai, tem coisa melhor que isso. Enfim, eu preciso levar ela para praia. Tem que fazer, montar cooler para levar. Então, transtorno, daí só eu que levo aquele coisa nas costas, cheio de areia. Mas, enfim, eu preciso levar. Então, foi o seguinte, eu vou compartilhar agora com vocês os fluxos, alguns fluxos para vocês avaliarem. Vou trocar uma ideia com o Marcelão, ver se ele compartilha também com vocês. E aí, quinta-feira, a gente já começa e vê da semana que vem qual é o melhor dia para eu organizar com o Marcelo, porque daí a gente faz uma reunião lá também, para vocês entenderem com o Marcelão lá o que ele está fazendo, conversar com o pessoal também, para ver como que o pessoal trata ali o dia a dia mesmo do Hebron, né? Como que eles estão fazendo lá. Então, se vocês quiserem sexta-feira 1h aí, tipo, umas 2h da tarde, tomar um café e ir embora, só para vocês entenderem lá, não sei se vocês falam, porque como vocês vão começar o cadastro, de repente vocês falavam, vamos dar uma corrida lá no Marcelo e ver como que ele está tratando lá. Tem que ver.
Eu preciso ver. O Alberto está aqui, não, é interessante. Eu falei, peraí, eu preciso ver. Não, mas vê fala, porque eu também estou falando, mas nem sei como está o do Marcelo. Mas de repente é interessante para vocês que estão nessa fase inicial aí, fazer esse bench, para ver, né? Ter os dois modelos, né? O meu modelo e o modelo do Marcelo, e ver qual faz mais sentido ali para vocês, somente nessa fase inicial, para não ter o retrabalho de fazer e depois ter que. Ah, não podia ter feito de outra forma, tentar entender. Aí vocês falam, eu troco uma ideia com ele lá. Mas, de qualquer forma, eu vou compartilhar já os principais fluxos que eu tenho para vocês avaliarem aí. Não, combinado, então, Serginho. Então, tá bom. Tá bom? Obrigada. Vou mandar os convites já. Me passa os e-mails, que daí eu já mando já direto no e-mail de vocês. Tá, eu já te mando no WhatsApp. Tá bom. Que daí eu já compartilho as agendas. Então, tá bom. Obrigadão, Serginho. Tchau, tchau. Boa tarde, Serginho. Tchau, tchau. Não sei nem.